arquitetura através do tempo. Olá, somos acadêmicos do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal do Pará, campus Santarém. Atualmente, no 4º semestre, estamos desenvolvendo um projeto para a disciplina de Noções de Arquitetura e Urbanismo, ministrada pela professora Lucimara Leal, criando um jogo educativo que ensina sobre arquitetura de forma divertida e interativa. Acompanhe nossa jornada, onde os criadores são Albert Lucas, Cleidmar Branco, Daiane Fernandes, João Pedro, Orivan Júnior e Tiago Moreira. O projeto Arquitetura através do Tempo surgiu da necessidade de tornar o estudo da arquitetura mais dinâmico e envolvente. Nosso objetivo foi criar um recurso educativo capaz de unir aprendizagem, criatividade e elementos de engenharia, permitindo que os alunos explorassem a história da construção de uma forma lúdica. Nós nos inspiramos na evolução histórica da arquitetura, transformando eras e estilos arquitetônicos em experiências interativas. O jogo foi desenvolvido inicialmente como MVP, um produto mínimo viável, para validar a ideia e testar a receptividade do público-alvo. Há muito tempo, no misterioso oceano do tempo, existiam 9 ilhas flutuantes, cada uma representando uma grande era da arquitetura humana. Essas ilhas guardavam um conhecimento acumulado por civilizações inteiras, desde os primeiros zigurates da Mesopotâmia até os arranha-céus modernos feitos de vidro e aço. Para que esse conhecimento não se perdesse, os antigos construtores do tempo criaram uma trilha que conectava todas as eras. Mas com o passar dos séculos, essa trilha se fragmentou, permitindo apenas que os mais sábios e habilidosos viajantes conseguissem percorrê-la. Agora, você é o escolhido para realizar a jornada completa. Sua missão é aprender com cada civilização, enfrentar desafios, dominar técnicas e acumular sabedoria suficiente para se tornar o mestre construtor do tempo. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do Drops Engenharia. Hoje, vimos como a neuroarquitetura pode transformar não apenas os ambientes, mas também o bem-estar das pessoas. Tabuleiro. Nosso tabuleiro será composto por 9 ilhas. Essas ilhas serão eras da história da arquitetura, partindo da Mesopotâmia até o modernismo. Entre as eras, haverão 15 casas que as separarão. Dentro dessas casas temos casas especiais. Essas casas poderão beneficiar ou prejudicar o jogador. Jogadores. Cada jogador escolhe um totem que representou algumas eras. Cleópatra VII, a última faraó do Egito. Cleópatra VII foi a última rainha do Egito. Inteligente, estratégica e diplomata, falava vários idiomas e governou durante um período de grandes conflitos políticos. Aliou-se a Júlio César e Marco Antônio para tentar proteger o Egito do domínio romano. Após sua derrota para Otávio, marcou o fim do Egito como império independente. Deusa Atena. Atena é a deusa grega da sabedoria, estratégia, artes e arquitetura. Protetora das cidades e dos artesãos, representa inteligência, justiça e planejamento. Templos importantes da Grécia, como o Partenon, foram dedicados a ela. É símbolo de estratégia e raciocínio. Rei Luís XIV. Conhecido como Rei Sol, Luís XIV governou a França por 72 anos. Representou o auge do absolutismo, centralizando todo o poder real. Transformou o Palácio de Versalhes em símbolo de luxo e influência política, deixando grande impacto na história europeia. Martinho Lutero foi um monge alemão que iniciou a reforma protestante, contestando práticas da Igreja Católica. Suas 95 teses mudaram o cristianismo e influenciaram profundamente a cultura europeia. Ele também traduziu a Bíblia para o alemão, tornando-se acessível ao povo. Oscar Niemeyer foi um dos maiores arquitetos modernistas do mundo. Revolucionou o uso do concreto, criando formas curvas e inovadoras. Projetou os prédios mais famosos de Brasília e é lembrado por transformar a arquitetura brasileira em referência mundial. Monumentos históricos. Cada ilha
receberá um totem referente ao monumento histórico que marcou determinada era. Zigurates. Construídos na Mesopotâmia entre 3000 e 600 a.C., os zigurates eram templos escalonados dedicados aos deuses locais. Representam o início da arquitetura monumental e o uso de plataformas para fins religiosos, influenciando construções posteriores de grande escala. As pirâmides egípcias erguidas entre 2700 e 1700 a.C. eram tumbas de faraós que simbolizavam o poder e a religiosidade. Sua construção exigiu avançado planejamento arquitetônico e engenharia, tornando-se referência para monumentos funerários e estruturas monumentais futuras. O Parthenon é um templo grego do século V a.C., dedicado à deusa Atena. O Parthenon destaca-se pelo equilíbrio, proporções clássicas e colunas dóricas. É um marco da arquitetura clássica e influenciou o desenvolvimento do estilo neoclássico. Ele é um monumento representando a era grega. Coliseu, anfiteatro romano do século I d.C., utilizado para lutas de gladiadores e espetáculos públicos. O Coliseu é símbolo do poder romano e da engenharia avançada, inspirando o design de estádios modernos. Catedral gótica. Construídas entre os séculos XII e XVI na Europa, as catedrais góticas utilizavam arcos ogivais, vitrais coloridos e abóbadas altas. Representam os avanços técnicos em estruturas verticais e expressam a espiritualidade e o poder da Igreja na Idade Média. Catedral de Santa Maria del Fiore. Localizada em Florença e construída entre os séculos XIII e XV, sua famosa cúpula projetada por Brunelleschi marcou o Renascimento. A obra inovou na engenharia de cúpulas sem andames centrais e influenciou a arquitetura posterior. Igrejas barrocas. Entre os séculos 17 e 18, as igrejas barrocas se caracterizam pela riqueza ornamental, teatralidade e integração entre arquitetura, escultura e pintura. Na Europa e no Brasil, expressavam poder religioso e buscavam impressionar e envolver o fiel. Palácio de Versalhes. Construído no século XVII como residência de Luís XIV, o Palácio de Versalhes é um exemplo do rococó. Aplicado a palácios e planejamento urbano formal, simboliza o absolutismo e a grandiosidade do poder real francês. Pavilhão de Barcelona. Projetado por Mies van der Rohe em 1929 para exposição internacional, o Pavilhão de Barcelona é ícone do modernismo, com simplicidade, uso de materiais nobres e integração entre espaço interno e externo, influenciando a arquitetura contemporânea. Cada era terá uma carta temática que serão divididas entre cartas de perguntas, respostas e poderes. Primeiro coloque o tabuleiro no centro da mesa. Cada jogador escolhe um totem 3D como seu avatar. Separe os baralhos que contêm as cartas de perguntas, respostas e eventos históricos. Posicione os totens na primeira casa da Mesopotâmia. Cada jogador recebe uma carta do evento inicial como bônus, opção para iniciar estrategicamente. Defina a ordem do jogo lançando o dado. Quem tirar o maior número, começa. Mecânica de jogada. Cada jogador, na sua vez, lança o dado. Avança o número de casos obtidos apenas se responder corretamente a pergunta da era onde caiu. Caso erre, permanece na mesma casa até a próxima rodada. Casas especiais. Avanço. O jogador recebe impulso e pode avançar casas extras. Retrocesso. Obstáculos históricos ou imprevistos fazem o jogador voltar casas. Sorte ao revés. Tire uma carta de poder que pode oferecer bônus, penalidades ou desafios temporários. Perguntas e desafios. Cada era possui perguntas próprias relacionadas à arquitetura, civilizações, estilos e estruturas. Se o jogador acertar, avança normalmente. Se errar, pode receber penalidades ou precisar usar cartas estratégicas para se recuperar. Exemplo: Pergunta Egito: por que os egípcios construíram pirâmides? Acerto: avança o número de casas do dado. Erro: permanece na casa e aguarda a próxima rodada. Cartas de poder. Cada jogador tem direito a 5 cartas. O efeito pode ser aplicado a si mesmo ou a outro jogador, dependendo do tipo da carta. O jogador deve anunciar claramente a carta e seu efeito antes de aplicar. Nas cartas, irá conter eventos históricos de cada era, podendo ser positivo ou negativo. A carta só irá funcionar se a carta e a era do jogador na rodada forem iguais.
Condição de vitória. O jogador deve escolher quando usar cartas de poder para avançar ou se proteger de retrocessos. Avaliar o risco-benefício é essencial para não perder casas ou oportunidades. O primeiro jogador a alcançar a última casa da era modernismo, completando o percurso e acumulando sabedoria suficiente, vence. Conclusão. O MVP, Arquitetura através dos Tempos, propõe unir aprendizado e diversão, permitindo aos jogadores explorar diferentes períodos arquitetônicos, enquanto desenvolve raciocínio estratégico e conhecimento histórico. O projeto integra pesquisa, criação visual, modelagem 3D e prototipagem, garantindo um produto educativo interativo e inovador, pronto para testes e aprimoramentos.